Tem que dançar, tem que brincar, porque hoje é sexta-feira e eu quero que você venha sempre com um sorriso no rosto e o coração aí repleto de amor, gente. Que bom, né? Começar mais uma sexta-feira aí juntos, hein? Bom demais. E ó, hoje o programa tá cheio de aprendizado, viu? Porque afinal de contas, você sabe, é isso que a gente faz aqui todos os dias. Nós aprendemos juntos, né? Os especialistas vêm aqui, a gente coloca uma pauta, coloca um tema na roda e pronto. A gente aprende tanto, é tão bom aprender, né? É tão bom colecionar histórias, conhecer aí novas pessoas, colecionar novas experiências, como isso engrandece a vida da gente, né? Faça isso no seu final de semana. Eu sempre digo a vocês, faça algo diferente, mude a sua rotina. Se você está acostumado a sair e ir pro lado esquerdo, vai pro lado direito, porque de repente lá tem uma árvore, tem uma flor, tem uma foto, tem uma paisagem que você ainda não descobriu e é tão bom descobrir coisas novas. Então aproveite o final de semana e arrisque, colecione experiências, tá bom, gente? Afinal de contas, você quer, não quer? Assim como eu? Qualidade de vida, longevidade, bem-estar. Todo mundo procura por isso, né? Mas você sabe que para ter tudo isso, não adianta só ter saúde no corpo físico, não. A cabeça também tem que estar muito bem, gente, porque tá tudo relacionado. Não tem jeito de ser diferente. O emocional está relacionado com o físico. E é por isso que a gente aqui no nosso Mais Saudável faz um programa tão gostoso, sabe? Distribuindo temas mesmo. A gente um dia fala de saúde, outro dia a gente fala de alimento, outro dia a gente fala de comportamento humano, tudo para que a gente tenha um encaixe perfeito, né? É bom demais. E hoje, nessa sexta-feira, dia 7 de abril, nós vamos falar sobre um tema, gente, que olha, em reunião de pauta gerou tanto assunto, tantas perguntas, tantas dúvidas. Eu tenho certeza que você aí na sua casa também vai adorar e vai querer participar com a gente. Nós vamos falar sobre os acumuladores compulsivos. Você sabe o que é isso? Acumuladores compulsivos? Então, ó, vou clarear. Todo mundo, por exemplo, já ouviu, né, falar nas histórias aí de pessoas que vão acumulando objetos, animais e até, gente, acredite, lixo dentro de casa. Mas será que você, por exemplo, saberia identificar algum amigo ou um parente com essa doença que traz, sim, tantos desconfortos e abandono para quem vive esse problema? Ó, não existe uma maneira certa de lidar com este distúrbio, mas é preciso muito compaixão, muito amor, muita compreensão para ajudar um acumulador aí a melhorar a sua qualidade de vida. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje aqui no nosso Mais Saudável com grandes especialistas. Vocês já conhecem e eu estou muito feliz de recebê-los aqui mais uma vez. A nossa psicóloga, a doutora Fabiana Carmona. Fabi, muito obrigada pela sua presença. E é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Eu acho que muita gente não se descobre, não se descobriu ainda um acumulador. É algo muito difícil de ser diagnosticado, mas o que eu percebo em tudo que a gente leu, em tudo que a gente pesquisou, é que a sociedade deixa o acumulador muito distante, né? Espera só um pouquinho, Fá, que meu diretor falou aqui que você tá sem áudio. Alô, 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 vamos testar aqui. Você pode trocar pra gente, por favor? Peraí, gente, programa ao vivo é assim mesmo. Não, vai aqui, ó, Fá. Pronto. Boa tarde outra vez. Boa tarde. Tá ok agora? Tá ok agora, Lucas? Tá tudo certinho? Beleza. Tá bom. A pessoa, ela não tem essa consciência, né? Esse acumulador, porque a gente tem um impulso de comprar, né? Comprar. Não vamos explicar ainda o que é um acumulador. Eu só quero realmente perceber e passar para quem está em casa essa sensação. É uma verdade o que eu falei, que as pessoas da sociedade, elas vão se afastando desse acumulador. Porque ela tenta compensar essa solidão que ela tem. Porque ela compensa nas coisas ou nos animais. Tem vários casos, né, de acumuladores. E a gente vai conversar sobre todos eles hoje, tá bom? E você sabe, quando você chega, tudo fica melhor, tá? Olha quem tá aqui de volta com a gente, ele que eu adoro também, psicoterapeuta, psiquiatra, nosso querido Fábio Fonseca. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, eu fico sempre honrado em estar num programa como o seu, tentando prestar informação e serviço de qualidade para as pessoas. É uma honra e um prazer estar aqui novamente. Ô, Fábio, e é bem legal a gente poder desvendar o que é um acumulador, como a gente vai explicar daqui a pouquinho no nosso programa, enfim,
Porque realmente é isso que eu disse. Não sei se eu tô correta, mas a sensação que tenho é que a pessoa que é um acumulador, ela não se percebe um acumulador. Talvez na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, sim. A gente chama pessoas que não têm crítica ou autocrítica ou consciência da doença. Mas não é todo mundo. Muitas pessoas percebem que tem esse problema e outras pessoas percebem, mas negam. Né? Entram num processo psicológico de negação para si mesmo, inventando desculpas, inventando historinhas para elas mesmas, para tentar justificar tudo aquilo. Perfeito. E a gente tem aqui também a Eli dos Anjos. Eli, pode relaxar que você viu que você está em casa e aqui é tudo muito gostoso. A Eli, gente, ela é paciente do Dr. Fábio e gentilmente, corajosamente veio aqui com a gente conversar e contar um pouquinho a história dela, porque ela é uma acumuladora. E daqui a pouquinho a gente vai entender qual é o processo que o Dr. Fábio trabalha com ela, como que é feito esse tratamento e como está a qualidade de vida dela depois desse tratamento. Já quero saber rapidinho, assim, a sua qualidade de vida, você percebe que melhorou muito depois do Dr. Fábio? Mudou completamente. Que maravilha! E hoje você se sente, assim, mais disposta a entender o que é esse distúrbio. É um distúrbio ou uma doença? Como eu posso chamar? Qual a forma correta? A gente pode chamar de um transtorno mental, né, de um problema emocional, assim como a depressão assim como o transtorno do pânico. Então é correto falar um distúrbio também, Um distúrbio também. Eli, você percebe que depois que você tomou ciência desse distúrbio, você conseguiu perceber melhor as ações que você tinha dentro da sua casa? Consegui perceber e mudar. E mudar. Isso que é melhor. Parabéns, viu? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho a sua história. Mas antes, a gente vai chamar um VT. Presta atenção, gente, como um acumulador vive. Olha só. Andrew, eu vi que você tem um segundo andar. Tenho. Pode me mostrar como você sobe lá? Claro. Eu piso no canto do degrau. Tá certo. Eu subo e talvez tenha que colocar o joelho aqui um pouco, viro e ponho um pé no corrimão e subo. Ele tem tanta coisa que a casa está completamente inabitável. E por causa de todas essas coisas, ele não consegue fazer nenhum tipo de conserto. Basta olhar para cima para ver mofo em todo lugar. A água se infiltrou no teto que já começou a cair. Gente, é impressionante, né? Nesse caso, é a casa. Ele não consegue sair do andar térreo para ir para o primeiro andar. De tanto acúmulo de coisas, de objetos e até mesmo de lixos dentro dessa casa. Para a gente entender e dar o pontapé inicial nesse bate-papo, o que é um acumulador? A gente precisa fazer uma distinção, Cissa, entre, por exemplo, um acumulador e alguém que coleciona coisas. Isso eu ia te perguntar também, porque é uma linha tênue, né? É uma linha tênue, mas dá para diferenciar muito bem. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem coleciona consegue ter uma certa vaidade, um orgulho, tem um prazer de mostrar a coleção para as pessoas. E mantém o que a gente chama a capacidade de categorizar as coisas, de organizar, né? Por cor, por tamanho, né? Pela época que comprou. Né? E aquilo pode ser valorizado socialmente e tem um espaço. O espaço na casa não perde a função por conta de uma coleção. Agora, os acumuladores, as pessoas que têm transtorno de acumulação, né, que é um diagnóstico formal desde 2013, a gente entende que é uma entidade à parte. Essas pessoas têm o que a gente chama de uma dificuldade, elas processam a informação de uma maneira diferente. Então, quando um acumulador compra ou coleciona, porque tem gente que compra, tem gente que vai pegando tudo que dá de graça, assim, né? Pega folhetos, sai catando coisas. O que chama atenção nos objetos, para quem tem a acumulação, não é o que chama pra gente. Não é exatamente a utilidade dos objetos. São pessoas que prestam atenção em detalhes, em cores, em texturas e ficam magnetizadas por esses aspectos dos objetos. E muitas vezes tem alguns tipos de pensamento como... tem esse aspecto estético, ficam fascinadas pelos objetos, ou tem aquele pensamento, isso pode me servir no futuro. Ou uma terceira categoria que é aquilo, eu colecionei aquele objeto num momento importante da minha vida e se eu me desfizer desse objeto, eu vou perder uma memória importante. Então são três categorias, né? Aquelas pessoas que ficam fascinadas, aquelas que têm muito medo da escassez e têm medo de precisar no futuro, e aquelas pessoas que têm um sentimento, são sentimentais em relação aos objetos, né? E isso é muito diferente de colecionar, porque quem coleciona não perde o espaço em casa. Não sai, o acumulador, ele não categoriza, ele vai colocando tudo em pilhas. Porque ele tem dificuldade de processar a informação e para ele está tudo na mesma categoria. Perfeito. Então, a bagunça,
a falta de ordem e a vergonha, né, e o excesso. Então, um quarto não é mais um quarto. A cozinha não é mais a cozinha. Todo lugar é um lugar dentro de casa para se acumular. É isso? Por exemplo, o bagageiro do carro. O bagageiro do carro. Eu já vi casos de pessoas que têm assim o carro que está dormindo fora, né, da casa, um carro que já não está em tão bom estado. A pessoa vai lá e coloca objetos dentro daquele carro. E aí você passa e fala, gente, o que tem nesse carro? É um carro de um acumulador. Vamos fazer o seguinte, eu quero saber qual é o gatilho. Se todos nós podemos nos tornar um acumulador de uma hora para outra, tá? Mas antes, eu quero te convidar a entrar na nossa sala de bate-papo. Como? Através do nosso telefone, por favor, é só pegar e ligar 0800 777 0021, tem também o 19 3871 9620. Quer conversar com a gente? Esse papo é super interessante, hein, gente? É bom demais. Quer conversar também através da nossa extensão aqui do estúdio, que é a página do Instagram? Seja muito bem-vindo, @maissaudáveloficial, ou na minha página particular, @sicacamargo. Agora, se você quiser mandar sua pergunta e participar através da nossa sala de bate-papo interativa, maissaudável@rs21.com.br. Faz o seguinte, vai ligando, vai mandando mensagem, que eu vou e volto voando. Hoje, te deixando ou tentando mais organizada e mais saudável. Me espera.